Bom, no decorrer do ano de 2005 e 2006, sob a coordenação da professora e antropóloga Bela Feldman Bianco, funcionou na CAPES uma comissão que, dentre as questões aventadas, tratou de antropologia na Amazônia. E um dos fatores principais era a institucionalização da antropologia da Amazônia, que havia um público de alunos, um público potencial, diretamente interessado, e a importância de se criar um programa de pós-graduação em antropologia na Amazônia, e no Amazonas em particular, por quanto em Belém já havia, constituiria uma peça fundamental nessa discussão. E nós procedemos no âmbito dessa comissão, da qual eu tive o prazer de participar, juntamente com a professora Luísa Garnello, com o professor João Pacheco, professor Mauro Almeida e outros. Nós levamos a cabo uma discussão, né, sobre as implicações dessa criação de um programa de pós-graduação em antropologia. Certamente que essa comissão tinha uma apreciação positiva dessa iniciativa e coube a mim refletir um pouco, né, voluntariamente elaborei um relatório que era um relatório que procurava, em linhas muito sintéticas, apresentar uma visão da relevância de se criar um programa de pós-graduação em consonância com a produção intelectual na área de antropologia que já vinha sendo feita em toda a Amazônia. Tomei como referência algumas iniciativas de criação de programas de pós-graduação que já levavam em conta os projetos de pesquisa, quer dizer, atividades de ensino diretamente vinculadas ao trabalho de pesquisa, e, a partir daí, produzi esse relatório, que foi posteriormente publicado mais de uma vez, pela própria UFAM, né, no âmbito desse próprio programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFAM, no seu primeiro ano de funcionamento. E, entre outras questões, estava em jogo essa ideia de institucionalizar a possibilidade de uma antropologia produzida na Amazônia, né, e que o programa de pós-graduação aqui, ele sintetizaria esse propósito. Havia, em primeiro lugar, se sublinhava a importância de, nessa região aqui, já haver algumas experiências pré-existentes de museus indígenas. Havia uma experiência pré-existente, no caso também de outras regiões amazônicas, de museus quilombolas, e isso constituía já também um fator de estímulo para que nós pudéssemos apreciar da criação do programa de pós-graduação. Também concorreram para isso os aportes financeiros do MEC no período, no sentido de implantar e criar um concurso, e foi uma questão que nós frisamos bastante nas reuniões preliminares com a própria reitoria do período, de se estabelecer um concurso e se criar vagas para antropólogos. Foram criadas 10 vagas, era, de certa forma, uma iniciativa inédita até então no sistema de ensino no que tange à antropologia. Feito isso, se começou a implementação propriamente do curso e colaborei em pequena medida e continuo como professor a modestamente colaborar com as minhas aulas. A esse tempo, atendendo a essa indagação que vocês colocaram, a esse tempo eu estava já vinculado a um projeto de pesquisas realizado inicialmente no âmbito da UFAM e posteriormente no âmbito da UFAM e da UEA, relativo à cartografia social da Amazônia, né? E essa preocupação ela já tinha uma ruptura com os trabalhos de cartografia social até então produzidos, e ela se propunha, é um projeto que ainda está funcionando, entrando no 13º ano, de uma nova cartografia social na Amazônia, que contivesse a própria possibilidade de uma epistemologia da cartografia, né? Uma cartografia da cartografia, uma discussão com os textos de geógrafos, com os textos de sociólogos, com os textos de biólogos que já haviam procedido a mapeamentos da região amazônica. E nós partimos do princípio, e isso também foi uma discussão que eu travei
foi a minha pequena contribuição no âmbito dessa comissão, nós partimos do princípio que, na Amazônia, sobre a categoria de povos e comunidades tradicionais, havia um repertório de identidades coletivas que mereceriam ser contempladas em trabalhos de pesquisa. Não só uma crítica com a ideia de índio genérico, mencionando todos os povos que estavam em pauta, mas também, no caso dos quilombolas, no caso das quebradeiras de coco-babaçu, da própria noção de ribeirinhos, a própria noção de seringueiros e castanheiros, a própria noção que depois abrange também os chamados peconheiros, piaçabeiros, né? Abrindo um outro leque de possibilidades para a interpretação dessas unidades sociais que até então eram classificadas. E que a esse tempo, não é, da criação do nosso pós-graduação aqui, o Brasil já havia ratificado a Convenção, né, 169 da Organização Internacional do Trabalho, que preconizava o reconhecimento e atendimento às reivindicações de povos e comunidades tradicionais. E é o ano de fevereiro de 2007 é um ano muito importante, porque é o ano do decreto 6040, de 7 de fevereiro. Então, quando se cria esse programa de pós-graduação, já tem condições jurídicas, já tem condições sociais que possibilitam linhas de pesquisa que fortalecessem essas unidades sociais chamadas povos e comunidades tradicionais. E foi nesse âmbito que o projeto Nova Cartografia teve um impulso bastante grande, conseguindo, nos seus primeiros 10 anos de funcionamento, né, não só possibilitar a formação de inúmeros antropólogos, com suas teses de doutorado, e sem dizer dissertações de mestrado também, em larga quantidade, e, além disso, um número de unidades sociais estudadas que, no momento atual, transcendem a 300. Então, eu acho que temos aí, com as devidas publicações, né, que hoje já estão na casa de cerca de 400 mil exemplares. Então, o próprio público amplo e difuso que passa a ter interesse na antropologia aumentou consideravelmente. O número de alunos indígenas, o número de alunos quilombolas passa a ser extremamente expressivo. E nós temos alguns deles já tendo defendido suas teses de doutorado, né? Talvez um dos exemplos maiores seja a presença do Davi Pereira Júnior hoje na Universidade de Texas, em Austin, e o próprio trabalho da Altacir Cocama, Altacir Rubim, no doutorado de Linguística da Universidade de Brasília. Quer dizer que são dois produtos diretos desse esforço nosso de trabalho, não obstante terem passado por programas de pós-graduação paralelos ao nosso aqui, de antropologia social, mas estarem a ele referidos todo o tempo e participando de discussões. Esse tipo de iniciativa, de formar indígenas, de formar quilombolas, de formar ribeirinhos, ele também abre um novo capítulo para a história da antropologia, quando as próprias unidades sociais, os próprios povos e comunidades passam a ter os seus produtores intelectuais orgânicos que produzem sobre as suas próprias condições. Não sei em que medida isso representa um esforço muito forte desses povos e comunidades, mas sem dúvida nenhuma representa uma ampliação e um fortalecimento do conhecimento sociológico e antropológico na região amazônica. Acho que isso está diretamente ligado aos conflitos sociais, que marcam profundamente a região, aos processos de violência, que também caracterizam essa região, e, sobretudo, aos processos de patrimonialização, que colocam em jogo as terras indígenas, o repertório de conhecimentos tradicionais e todos os demais conhecimentos ligados ao patrimônio genético. Eu acho que esse processo de patrimonialização hoje, ele se materializa nas iniciativas de pequenos museus de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, castanheiros e seringueiros, quebradeiras de coco e peconheiros, que se disseminam por toda a Amazônia. E o nosso projeto, nessa quadra, ele está tendo a preocupação fundamental de fortalecer todas essas experiências, todos esses centros de ciências e saberes, todos esses pequenos museus localizados
que hoje sintetizam, né, os procedimentos de classificação daquilo que seriam as novas coleções. Então, nesse sentido, o trabalho da nova cartografia social, ele reflete, enquanto teoria, ele reflete o conhecimento desses povos como uma nova matéria-prima, né, para o desenvolvimento, no desenvolvimento dessa etapa capitalista, do capitalismo na Amazônia. Quer dizer, o controle do patrimônio genético, o conhecimento tradicional a respeito desse patrimônio se tornam elementos de resistência a uma expansão capitalista apoiada não só no desmatamento, mas também na apropriação usurpadora dos conhecimentos tradicionais, aproveitando todas as plantas e vegetais com aproveitamento medicinal para as indústrias farmacêuticas, sem deter ou sem conter e reparar os devidos direitos de propriedade intelectual que estão em jogo. Eu acho que nós temos aí uma nova quadra, uma quadra de conflitos, e é muito oportuno ter um programa de pós-graduação em antropologia social aqui no Amazonas que dê conta dessa nova quadra de conflitos e tensões sociais.